Marcos, capítulo 5, versos 21, 22 e 23, que nos dizem assim: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. E chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés, e lhe rogava com insistência, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, né, amados? Queridos, eu amo essa passagem, tanto é que eu já falei, se eu não estou enganado, no ano passado, no mês de maio do ano passado, no mês da família, a gente conversou aqui sobre essa passagem, se eu não estou enganado, tá? Eu já tive a oportunidade de pregar sobre essa passagem aqui na nossa igreja, em outros lugares, enfim. Eu amo demais essa passagem, e confesso para os irmãos que, como eu lembrei que no ano passado, né, tenho quase certeza que a gente falou sobre isso, essa passagem, eu comecei a pedir a Deus uma outra. Falei assim, no ano passado a gente já falou sobre Jairo, eu queria uma outra passagem e tal, mas eu confesso para os irmãos que quanto mais eu pedia a Deus uma outra passagem, mais ardia no meu coração o desejo de conversar com você exatamente sobre essa passagem. Porque aqui, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus estava em uma determinada localidade, atravessou, né, entrou no barco, atravessou e chegou aqui nessa localidade onde Jairo pôde se achegar a ele. Antes, Jesus estava numa cidade chamada Gadara, ou Gerasa, dependendo da sua tradução, né? E ali Jesus expulsou um demônio, vários demônios que atormentavam a vida de um homem, uma legião, e a Bíblia nos diz que aqueles demônios que atormentavam aquele homem, quando Jesus ia expulsá-los do corpo daquele homem, aqueles demônios pediram para entrarem alguns porcos que estavam ali por perto, e a Bíblia nos diz que eram muitos porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. E por conta disso, todos aqueles inúmeros porcos, eram muitos porcos, eles pularam num precipício e se jogaram no mar e morreram todos afogados. E por conta disso, queridos, a Bíblia nos diz que os donos dos porcos, aquela população, aquelas pessoas daquele povoado, daquela pequena cidade, pediram que Jesus fosse embora, que Jesus se retirasse ali da cidade deles, do território deles. Assim Jesus fez. Jesus entrou no barco e atravessou e chegou aqui a esta localidade. E aqui a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou nessa localidade, né, aí aconteceu esse fato aqui que a gente vai começar a conversar um pouquinho no dia de hoje. Porque a Bíblia nos diz que logo assim que Jesus chegou nessa localidade, uma grande multidão ali se ajuntou a Jesus, né, como sempre. Aonde Jesus estava sempre tinha muita gente ao seu redor, né? E aí a Bíblia nos conta aqui que ele estava perto, ainda na beira-mar, né? Ele tinha acabado de atravessar, como eu disse, estava ali na beira-mar, e aí logo assim chegou um homem se aproximou de Jesus. E aí a Bíblia nos dá alguns detalhes com relação a esse homem, e pelo menos 2 detalhes aqui, né, que a Bíblia nos dá. Primeiro, que esse homem era um chefe da sinagoga. O que era a sinagoga? Era onde os religiosos da época se reuniam, né? Então, esse camarada chamado Jairo, né, porque a Bíblia nos dá essas 2 informações, uma que ele era o chefe da sinagoga e outra que o nome dele era Jairo. Essas são as informações iniciais que a gente tem de Jairo. E aí a Bíblia nos diz que esse homem era um chefe da sinagoga, ou seja, Jairo não só era um religioso, vamos dizer assim, mas era alguém que ocupava uma posição de um certo destaque. Não é assim, queridos? Porque a Bíblia nos diz que ele era um chefe. Então ele não era apenas mais um, mas ele era um dos líderes religiosos da época. Então, como eu disse, ocupava uma certa posição, tinha um certo destaque, não é assim, queridos? Tinha um certo status, amém? E, porém, queridos, a Bíblia nos diz que ele se achegou até a Jesus, e logo que ele viu, verso 22 diz isso, logo que viu Jesus, ele se aproximou e se lançou aos pés de Jesus. E aí, queridos, a primeira coisa que eu queria conversar com você aqui é a seguinte, né? Aqui a gente vai ver que Jairo, ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, minha filha está em casa muito doente, né? Jairo estava passando uma luta muito grande dentro da sua casa. Jairo estava passando um problema muito complicado dentro da sua casa, no seio da sua família. E aí, queridos, eu quero começar essa quarta-feira, né? Digamos assim, né? Estamos no meio da nossa live, mas eu quero iniciar aqui a nossa conversa sobre as famílias
Porque a Bíblia diz que Jairo estava passando por um problema muito grande dentro de casa. E aí eu quero começar perguntando a você, na sua casa, como é que está? Como é que você está na sua casa? Como é que está o seu lar? Amém? Porque eu tenho certeza absoluta, a gente vai ver durante as outras quartas-feiras, eu sei que a grande maioria, né, conhece até essa passagem, e a gente sabe que Deus deu vitória a Jairo aqui nessa passagem, a gente vai ver isso mais à frente, e eu quero profetizar, querido, eu vou fazer isso aqui todas as quartas-feiras, que assim como Deus deu vitória para Jairo, Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem vitória para a tua família, Deus tem vitória para o teu lar, independentemente, querido, do que você está passando, porque para Deus não faz diferença. Não é assim? Tanto que a gente vai ver que quando Jesus chegou à casa de Jairo, a menina já tinha morrido. Ou seja, você quer um dos problemas mais complicados do que esse? A menina já tinha morrido. Humanamente falando, não havia mais nada que ser feito para reverter a situação, humanamente falando. Então Jairo estava vivendo um drama. Quem sabe, querido, você está passando por um drama na tua casa, um drama no teu lar, na tua família, no teu casamento, eu não sei, mas Jesus sabe, você também sabe, né? Então, presta atenção. Se apega aí, esteja com a gente no mês de maio, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória. Pastor, a corrente do mês de maio não tem nada de corrente não, querido. Eu só estou convidando a você para estar junto conosco, clamando pelas nossas famílias, porque eu incluo a minha também. A minha família também, nós também precisamos de oração, nós também temos as nossas lutas, as nossas batalhas, amém, queridos? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem me dado vitória e vai continuar me dando nas batalhas que ainda estou lutando, né? Ele vai me dar vitória também, e com você não vai ser diferente, com a tua casa não vai ser diferente, assim como ele fez com Jairo, ele vai fazer com você também, amém? Então, é a primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração. A segunda coisa, quer dizer, que a Bíblia nos diz, como eu já falei, que Jairo era um chefe da sinagoga. Então, Jairo era um homem influente. Então, conjecturando, né, sem cometer nenhuma heresia, Jairo, com certeza, também era um homem que tinha uma condição financeira legalzinha, né, porque eles não botavam qualquer um para ser um líder na sinagoga. O camarada tinha que ter uma condiçãozinha legal. Você está conseguindo entender? Então, Jairo era alguém influente, Jairo era alguém que tinha um certo status, Jairo era alguém que tinha uma condição financeira legal, ou seja, Jairo era alguém, né, estava bem na fotografia. Só que mesmo com tudo isso, digamos assim, com todo esse plus que eu acabei de falar para os irmãos, né, chefe da sinagoga, uma condição financeira legalzinha, alguém que tinha um certo status, muito provavelmente, muito conhecido, famoso, né, sempre tem aquela meia dúzia de puxa-saco que fica ali ao redor. Então, queridos, assim era a vida de Jairo. Só que mesmo vivendo tudo isso, desfrutando de tudo isso, Jairo estava enfrentando um drama na sua casa, que a sua posição não podia ajudá-lo, que o seu status não podia ajudá-lo, que a sua fama não podia ajudá-lo, nem o cargo que ele ocupava na sinagoga podia ajudá-lo, e vou dizer mais, que nem a sua religião podia ajudá-lo. Você está conseguindo entender? Queridos, muitas vezes nós vemos pessoas assim, pessoas que, né, aparentemente têm tudo, uma posição, né, digamos assim, consolidada, mas que mesmo assim passa a luta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa vida, na minha vida e na tua vida, haverá determinadas situações que nosso dinheiro, nossa posição, nosso status, os nossos muitos amigos, a nossa rede de relacionamento, não vão poder fazer nada por mim, por você. Você está conseguindo compreender? A gente teve agora a pandemia da Covid, e a gente viu, né, queridos? Nós vimos pessoas, eu tenho inúmeros relatos de pessoas pobres, né, que pegaram a Covid e se internaram, antes até mesmo da vacina, né? Ficaram muito ruins, mas saíram, foram curadas e saíram e hoje estão bem. Em contrapartida, a gente sabe de pessoas com dinheiro, famosos com dinheiro, com condição financeira, pegaram o mesmo vírus, foram para o hospital e com certeza absoluta, queridos, com todo o conforto, com todos os recursos, e morreram. Você está conseguindo entender? Então, há determinadas situações, meu amado, assim como aconteceu com Jairo, que os nossos recursos não serão suficientes para nos dar vitória, para nos dar a solução do problema. Foi assim que aconteceu com Jairo. Muitas vezes Deus permite que isso aconteça comigo e com você. Para quê, pastor? Porque Deus é um Deus sarcástico, é um Deus que tem prazer em ver os filhos dele sofrendo, é um Deus que nada disso. Mas Deus muitas vezes permite que venha sobre mim e sobre você determinadas situações onde os nossos recursos não são suficientes para resolver, para que nós entendamos de uma vez por todas que nós não somos autossuficientes, para que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus
independentemente de quem você é, independentemente do cargo que você ocupa, independentemente da quantia que você tem na tua conta bancária, independentemente do número de seguidores que você tenha nas suas redes sociais, independente de outra coisa qualquer que você tenha, esteja na sua mente aí agora, meu amado, haverão situações na minha vida e na tua vida que tudo isso e muito mais não poderão fazer nada por mim e por você. E aí Deus permite para que a gente entenda isso, para que a gente entenda que apesar de tudo, todos nós, queridos, todos somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. O homem mais pobre que você conhece, que não tem nem o que comer, é dependente da graça e da misericórdia de Deus, assim como Bill Gates, assim como o presidente dos Estados Unidos, assim como, enfim, queridos, o homem mais rico que você conhece, da mesma forma. Você está conseguindo compreender? Então Deus muitas vezes permite para que a gente entenda que nós somos dependentes dele. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem poder, não tem força, não tem sabedoria, nada. Ele, somos dependentes dele. Foi isso, é isso que eu aprendo. Primeira lição que eu aprendo aqui com o Jairo, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui sobre o Jairo, tá? Mas vamos seguir aqui, porque tem mais uma coisinha que eu já estou terminando, que eu quero conversar com você, porque, como eu disse, como a gente vê aqui, Jairo, ele era um homem influente e era um religioso, um dos chefes da sinagoga. Só que de repente Jairo se deparou com um grande problema dentro da sua casa, que, como eu já disse, ele entendeu que ele não teria recursos, ele não teria condições de lidar com aquele problema, de resolver aquele problema, de solucioná-lo, de mudar aquela circunstância. Então ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude, que ele precisava fazer alguma coisa. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, meu amado, que muitas vezes nós, eu estou falando pra gente, tá? Para mim, tanto para mim quanto para você. Muitas vezes nós enfrentamos determinadas situações, determinadas circunstâncias, mas nós ficamos esperando que Deus faça tudo. Ficamos esperando que algo sobrenatural aconteça, que o céu se abra, uma luz e uma voz de trovão fale com... Querido, pode ser que não aconteça, aliás, muito provavelmente não vai acontecer. Sabe o que você precisa para mudar essa situação? Sabe o que você precisa fazer para mudar essa circunstância? Tomar uma atitude. Fazer alguma coisa, se levantar. Não se renda, não fique, com aquilo que a gente costuma dizer, é a autocomiseração, o vitimismo. É assim mesmo, minha família está toda arrebentada, meu casamento está acabando, minha mulher já está querendo ir embora, meus filhos. Meu amado, fica se lamentando não. Já não ficou em casa se lamentando, meu Deus, por que eu que sou um religioso, estou ali na sinagoga trabalhando para o Senhor. Essa foi a atitude de Jairo? Não. Jairo se levantou e decidiu fazer alguma coisa, decidiu tomar uma atitude para mudar aquele quadro, mudar aquela circunstância, meu amado. Então quero convidar você a fazer o mesmo. Quero convidar você a se levantar. Quem sabe é isso que Deus está requerendo de você, só isso. Se levanta, toma uma atitude, porque o resto é com Ele. Mas você precisa se levantar. Foi isso que Jairo fez. Jairo se levantou. E aí, queridos, como aqui diz o verso 21, o que acontece? Ao redor de Jesus tinha uma grande o quê? Uma grande multidão. Muito provavelmente, para Jairo chegar até Jesus, ele teve que vencer essa multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Não pare no primeiro obstáculo. Não pare na primeira dificuldade. Não pare. Mesmo que haja obstáculos entre você e Jesus, vença. Vença esses obstáculos. Jairo foi com certeza absoluta ali pedindo licença, peraí, rapidinho, deixa eu passar, até ele chegar em Jesus. Você está conseguindo entender? Então vença hoje, se levante e vença esses obstáculos que estão te separando de Jesus e da tua bênção. Vença esses obstáculos que estão te separando de Jesus e da tua vitória. Vença esses obstáculos que estão te separando de Jesus e da mudança dessa situação que você está vivendo. Se levanta hoje. Pastor, vou me levantar para fazer o quê? Eu não sei, meu amado. Você que sabe. E de repente fala assim, pastor, mas eu não sei. Então, ora, e pera, Senhor, pastor Jorge falou que eu tenho que me levantar e tomar uma atitude. Que atitude eu tenho que tomar? Porque também não adianta tomar uma atitude errada, né? A gente vai ver isso aqui. Jairo se levantou e foi procurar quem? Jesus.
Jairo se levantou e foi procurar ajuda na pessoa certa. Porque, como eu costumo dizer, se você procura ajuda na pessoa errada, você corre o risco de ou agravar mais o problema já existente, ou então criar um outro problema. E aí, ao invés de você não vai solucionar o que já existe, ainda vai criar outro. Aí a coisa vai se complicar mais ainda. Porque tomou atitude? Sim, mas tomou atitude errada. Então pede a Deus orientação. Se está precisando de alguém para te ajudar, alguém com quem você possa desabafar, conversar, se orientar, pede a Deus e fala, Senhor, com quem eu falo? Porque não é porque está dentro da igreja que você pode abrir teu coração, não. Tá? Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. Então, peça a Deus orientação. Senhor, eu preciso me levantar, tomar uma atitude. Eu aprendi isso hoje. Eu preciso me levantar e tomar uma atitude. Mas que atitude? Porque muitas vezes, queridos, a gente está assim mesmo. A situação é tão complexa que a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer. E aí, pastor, qual é a solução? Meu amado, seja sincero com Deus. Eu já fiz isso muito. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu já tive diante de situações que eu não sabia que atitude tomar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. E Deus me ajudou, me orientou, me abençoou e deu vitória. Você está conseguindo? Mas eu fui sincero. Eu falei para Deus. Você está conseguindo entender? Então faça isso, querido. Faça isso, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para você. Então nós já aprendemos aqui nessa quarta-feira que há determinadas situações, os nossos recursos, por mais que eles sejam grandes, não vão poder fazendo muita coisa pela gente. Já aprendemos isso aqui. E aprendemos também que Jairo se levantou, tomou uma atitude para mudar a situação, a circunstância que ele estava vivendo. É o que Deus já quer de você nessa tarde de quarta-feira, que você se levante. Se levante para lutar em favor da tua família. Se levante para lutar em favor da tua casa. Se levante para lutar em favor do teu casamento. Se levante, meu amigo. Se levante, minha querida. É hoje, o dia de se levantar é hoje. Foi isso que Jairo fez. Jairo se levantou, tomou uma atitude, tomou uma decisão. Eu vou fazer uma coisa para mudar esse negócio. Eu não vou aqui me conformar, está doente mesmo, não tem cura, daqui a pouquinho morre. Não, Jairo não se conformou. Aleluia! Eu quero chamar você para se levantar nessa quarta-feira e reagir, e tomar uma atitude, e mudar esse negócio aí, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas? Quarta-feira que vem, a gente vai falar mais algumas coisinhas aqui sobre a vida desse homem que me encanta. Eu amo essa passagem. Esse camarada chamado Jairo me encanta. Se a gente puder conhecer as pessoas no céu, quando chegar no céu, um dos que eu vou querer conhecer é esse camarada aqui chamado Jairo. Tem outros que eu tenho no meu coração vontade de conhecer, né? Mas Jairo é um deles. Amém? Mas eu preciso terminar por causa do nosso horário que já foi embora, né? Porque eu quero orar ainda pela tua casa, orar pela tua família, afinal nós estamos no mês da família. Mas vamos orar agora? Pelos pedidos aqui do caderno e pelos pedidos aqui do nosso formulário que eu preciso encerrar. Senhor, em nome de Jesus, quero te entregar cada nome, Senhor Deus, cada pedido, cada necessidade, cada drama, Senhor Deus, apresentado a Ti aqui pelo formulário de oração. Meu Deus, que o Senhor entre com providência, abrindo portas de emprego, que o Senhor entre com providência, trazendo a cura para enfermidades do corpo, da alma, que o Senhor entre com providência, abençoando lares, famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei cada problema, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, por isso, em nome de Jesus, eu te peço que a tua bênção possa alcançar cada um desses irmãos, que a tua bênção possa alcançar também os lares, as famílias, e dar vitória, Senhor Deus, diante de cada luta, de cada batalha. Em nome de Jesus, nós repreendemos espíritos que têm tentado atuar nas nossas famílias, espírito de prostituição, de adultério, espírito de vício em álcool, em drogas, em pornografia, violência doméstica, ó Deus, prostituição. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai amado, entra com providência e muda esse quadro, reverte essa situação e abençoa. Nós abençoamos nessa tarde de quarta-feira cada lar, cada família, em nome de Jesus, Paizinho, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Toma posse da bênção do Senhor para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu preciso encerrar, mas antes eu quero abençoar você. Quero que você faça assim com a sua mão, se você puder, porque eu quero abençoar você, sua casa, sua família, antes de terminar. E logo depois que a gente terminar, a cadeira vai ficar vazia, porque eu vou ter que ir ali atrás encerrar a transmissão, tá bom, queridos? Eu estou aqui sozinho, eu e Jesus aqui, tá? Mas, enfim, é sempre muito bom ter você aqui conosco. Quarta-feira que vem, segunda quarta-feira do mês da família, vem estar conosco para conversar mais um pouquinho sobre esse camarada chamado Jairo, que muito abençoa a minha vida. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida também. Amém, queridos? Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, com todas as famílias
do Senhor, desde agora e para todos sempre, que todos nós recebamos e digamos amém. Amém, queridos? Toma posse da bênção de Deus para a tua casa e para a tua família.